Saudamos a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos. Hoje, quarta-feira, nós teremos o estudo bíblico e a partir de hoje uma série sobre as cartas do Apocalipse. E vamos iniciar hoje com a carta da igreja na Ásia, as 7 igrejas da Ásia, a igreja de Éfeso, a primeira carta. E você que nos acompanha aí pelo Facebook da igreja, você pode fazer as suas perguntas utilizando os comentários. Então, dentro do possível, nós vamos aqui responder. Então, faça, além dos comentários, você pode fazer os comentários normalmente, você pode também fazer perguntas, dúvidas que você tiver a respeito aí do estudo, você pode fazer a sua pergunta e a gente vai procurar responder aqui, ok? Deus abençoe a você que nos acompanha, que está conosco aqui nesta noite. Vamos começar orando ao nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor. Nós te louvamos por mais uma vez podermos falar da tua palavra. Ó Deus, pedimos que o Senhor abençoe todas as pessoas que estão acompanhando, ó Deus, esta live, que, ó Deus, o Senhor possa falar a cada um de nós. Sê conosco, ó Pai, pois te oramos, ó Deus, agradecidos em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor com o cântico Quero Voltar ao Primeiro Amor. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor.
Amém. Glória a Deus. Muito bem. Hoje nós vamos estudar, a começar de hoje, uma série de estudos sobre as cartas do Apocalipse. E vamos orar neste momento, antes de iniciarmos o nosso estudo. Pai, nós estamos diante do Senhor e pedimos, ó Deus, que Tu fales ao nosso coração. Queremos aprender mais do Senhor, ó Deus, nesta noite. Pedimos, ó Deus, que Teu Espírito Santo nos ilumine, para que nada venhamos falar de nós mesmos, mas iluminados por Ti. Abençoe cada pessoa, ó Deus, cada família que nos acompanha neste momento. E principalmente, ó Deus, quantas dúvidas, quantas perguntas nós temos a respeito de tudo que está acontecendo. Pedimos que, através da Tua palavra, o Senhor possa nos trazer, ó Deus, respostas e, ao mesmo tempo, conforto e consolo para os nossos corações. Pois te oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Eu convido a você, se você estiver aí com a sua Bíblia, que você possa abri-la em Apocalipse, no capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2, dos versículos 1 até o versículo 7. Assim nos diz a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor quanto a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tanto, porém, tenho, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti, contra ti, e moverei o teu lugar, do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Que Deus assim, pois, nos abençoe. Amém. Uma pergunta: você já leu o livro de Apocalipse todo? Há pessoas que não leem o livro de Apocalipse porque têm medo. Outros dizem que não entendem nada. Aliás, outros dizem que não é nem para ler, porque o livro de Apocalipse confunde a cabeça das pessoas. Mas a verdade é que o livro de Apocalipse é, na verdade, uma declaração do amor de Deus ao seu povo, à sua igreja. Ao mesmo tempo que há também profecias, advertências, fala dos últimos tempos, enfim. Daí existem pelo menos 3 correntes de interpretação do livro de Apocalipse. E a gente gostaria
rapidamente de falar desses 3 pensamentos de interpretação de Apocalipse, que são 3 visões. A primeira é uma interpretação preterista, ou chamada visão preterista do Apocalipse. Ou seja, preterista está falando de pretérito, falando de passado. Então, para quem defendem essa visão preterista, dizem que tudo que está no Apocalipse já aconteceu. Outros têm a visão futurista, ou seja, tudo que está no Apocalipse ainda vai acontecer. Desde o primeiro capítulo até o último capítulo 22, vai acontecer ainda. Então, esta é a visão preterista, aliás, futurista. Mas existe ainda uma outra interpretação que esta eu considero a mais coerente, inclusive é a que eu creio, né, que é defendida por vários escritores, vários autores, e dentre eles, William Hendricks, melhor dizendo, no livro Mais que Vencedores, William Hendricks defende a linha de pensamento do paralelismo progressivo. O que é isso? Paralelismo progressivo é que faz-se um paralelo, ou seja, o que está no Apocalipse, muita coisa já aconteceu, outras coisas estão acontecendo agora e outras ainda vão acontecer. Então você tem que sempre ler o livro de Apocalipse numa perspectiva do paralelismo progressivo, a história progressivamente acontecendo. Então quando fala, vi as almas daqueles que foram decapitados. Ou seja, está falando dos primeiros cristãos que foram decapitados no primeiro século. Mas até hoje tem cristãos sendo decapitados no mundo todo, em várias partes do mundo. Então também é para hoje. Por isso é que é uma visão de um paralelismo progressivo. Repetindo aí, se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida sobre o livro de Apocalipse, o estudo que a gente está falando aqui, você pode fazer os comentários e pode também fazer perguntas através dos comentários do Facebook da igreja, tá bom? Então, pode utilizar aí à vontade. Se tivermos condições, a gente responde aqui mesmo, ou se não, em uma outra oportunidade. Então, vamos lá. O Senhor Jesus pede para que João, né, escreva 7 cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. E é ele mesmo quem dita estas cartas, ou seja, é o próprio Senhor quem dita estas cartas para estas 7 igrejas. E aqui, então, esta primeira carta é para a igreja de Éfeso, né, a igreja que se reunia em Éfeso. E para entendermos estas cartas, precisamos conhecer, na verdade, o pano de fundo histórico, né, a questão histórica destas igrejas e das cidades onde elas estavam localizadas, as condições que estas igrejas viviam nestas cidades. Temos que notar, por exemplo, inicialmente, que cada carta é endereçada ao anjo. Podem ver, todas as cartas começam ao anjo da igreja, né? Ao anjo da igreja. Existem várias interpretações para essa expressão anjo, por exemplo. Há uns que dizem que anjo era um mensageiro enviado pela igreja para visitar João. Mas, na verdade, esse argumento de que era um mensageiro, esse argumento não se sustenta. Por quê? Nesse caso, por que a carta à igreja seria endereçada a esse mensageiro? Né? Se era ele mesmo que ia levar a mensagem, então não precisava ser endereçado, aparecer o nome dele. Outro, teria ele alguma jurisdição sobre a igreja? Que autoridade ele teria sobre a igreja, esse anjo, esse mensageiro? Poderia tomar as liberações necessárias para corrigir? Então, ou seja, não cabe essa expressão. Uma outra interpretação é que este anjo seria uma entidade espiritual, um anjo mesmo, né? Um anjo celeste, enviado por Deus, meio que, entre aspas, aí, como se fosse
um anjo da guarda da igreja. Anjo da guarda, a gente sabe que não tem base bíblica para isso, nem pessoalmente, quanto mais para um anjo defendendo a igreja. Mas a interpretação correta é: ao anjo da igreja é ao pastor da igreja, ao homem de Deus, ao mensageiro, aquele que foi ordenado, aquele que foi ali colocado como anjo presidente da igreja, responsável pelas decisões junto à liderança e junto à igreja. Então, essa é a ideia de anjo da igreja. Por isso, este livro, esta carta, começa endereçada a este anjo da igreja, ao pastor que mandasse essa mensagem para a igreja. Então, Jesus sempre elogia, começa elogiando, depois ele faz uma advertência e depois ele faz uma promessa. Todas as cartas contêm esses três requisitos. E o contexto histórico aqui, para a gente entender, o contexto histórico aqui, é que no tempo em que foi escrito este livro, Éfeso era uma cidade muito rica, era uma cidade localizada no ocidente da Ásia, do Mar Egeu, e a cidade tinha mais ou menos 300 mil habitantes. Então, ali viviam representantes de todas as camadas sociais, pessoas muito ricas, pobres, pessoas letradas, analfabetas, enfim. As condições de vida da cidade era uma cidade abastada, ela tinha de tudo. Era uma cidade culta, mas, ao mesmo tempo, também era uma cidade corrompida, cheia de pecados. Por isso, Jesus escreve a esta igreja para ter cuidado. Era ali a sua principal atração, era o templo de Ártemis ou Diana, o templo de Diana, muito conhecido na história geral aí, e uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo de Diana. E havia também uma lenda que afirmava que a imagem da deusa Ártemis tinha caído do céu, enfim, tudo mitologia, mandada por Júpiter e etc. E o apóstolo Paulo visitou essa igreja conforme Atos capítulo 18, 19 a 21, lá por volta do ano 52. E ele, então, passou 3 anos ali naquela igreja, conforme Atos 20 e 31. Então, o trabalho de Paulo ali foi muito abençoado, mas ele teve que sair no ano 57, quando, por volta da sua 3ª viagem missionária, Paulo se despediu, então, da igreja de Éfeso com muita emoção, conforme Atos 20, 17 a 31. E por volta do ano 60, 61, quando ele estava em Roma, Paulo escreveu esta carta, a carta aos Éfesos, após ser libertado do primeiro período da sua prisão. E ele fez uma breve visita e enviou Timóteo e, posteriormente, o próprio João pastoreou a igreja de Éfeso. Então, não se revela o que é apresentado em Éfeso em primeiro lugar. Na verdade, o seguinte: qual é a identificação dessa igreja? Ao anjo da igreja, o versículo 1 começa: ao anjo da igreja em Éfeso escreve. O Senhor se apresenta à igreja de Éfeso como aquele que tem na sua destra as 7 estrelas. E aí começa a pergunta: que estrelas são estas? Essas estrelas são os 7 pastores. 7 estrelas são os 7 pastores. E é um lugar muito privilegiado. 7 pastores estarem nas mãos de Deus, que é todos os pastores estão nas mãos de Deus, nas mãos de Jesus. Só que tem 2 lados da moeda. Ou seja, pastores estarem na mão de Jesus, obviamente para eles serem abençoados, para eles serem protegidos por Deus, mas se eles não andarem de acordo com a palavra de Deus, se eles começarem a ensinar coisas que não estão
na palavra de Deus, preste atenção na imagem da minha mão aqui. Imagine aqui 7 pastores nas mãos de Jesus, os pastores nas mãos de Jesus. Aqueles que se rebelam, Jesus faz isso, ó. Entenderam? A quem muito se dá, muito será cobrado. Sempre na igreja, os mais cobrados não serão as pessoas da igreja, os membros da igreja. Sempre os mais cobrados são os líderes, os pastores. Por quê? A estes Deus confiou a sua noiva, a igreja. Por isso que Jesus não generaliza, dizendo assim, uma carta endereçada à igreja, embora soubéssemos que o conteúdo era para a igreja, mas o remetente, quem aparece nominal aos cuidados, é do pastor. Assim como o pastor tinha que ter o cuidado com a igreja, aos cuidados do pastor foi a carta. E aí o que diz essa carta? E é interessante que Jesus começa elogiando. Você pode observar. Se você, um exemplo, vou te dar Jesus ele nos dá uma dica aqui, como é que você conversa com a pessoa. Obviamente que você tem muita consideração, né? Você começa conversando com ela, geralmente você começa elogiando, porque o elogio abre a porta da comunicação. Você quer ver uma comunicação truncada é quando alguém chega para você e já começa te criticando, quebrando você no meio. Imagine se Jesus já vem com paus e pedras nas mãos. A igreja ia falar, mas por que isso tudo? O que você tem contra mim? Mas não, Jesus começa elogiando. Toda igreja tem problemas, obviamente, isso não é novidade para ninguém. Aliás, há pessoas que dizem assim, eu vou sair da minha igreja, que a minha igreja tem muito problema. Aí tem até aquela historinha que diz que uma pessoa chegou para um pastor de uma outra denominação e falou assim, pastor, eu estou muito chateado lá com os problemas que estão acontecendo na minha igreja, e é o seguinte, eu vou sair da minha igreja e eu vou vir para a sua igreja. Aí dizem que o pastor falou assim, minha irmã, não me leva a mal não, mas aqui, faz o seguinte, continua lá, porque nós já temos os nossos aqui. Então, ou seja, toda igreja tem problemas, tem dificuldades, tem lutas, só que também igrejas têm virtudes, têm qualidades, têm potencial, têm dons, têm talentos. Nenhuma igreja é inútil, não. Aliás, nós estamos falando da noiva de Cristo, que é a igreja. E quando eu falo igreja, aqui eu estou falando a igreja do Senhor Jesus, que se reúne no mundo todo, que prega a palavra de Deus fielmente, que tem o Senhor Jesus como único Senhor e suficiente Salvador. Então, essa igreja que tem a Bíblia como a única regra de fé e prática, crê que Jesus morreu na cruz, e ressuscitou ao terceiro dia e vai voltar, crê no Espírito Santo, essa igreja é verdadeira. Então, é a igreja do Senhor no mundo todo. Há quem diga, inclusive, que estas igrejas aqui representam, embora elas existissem literalmente, em algum tempo no passado, elas existiram, mas elas também representam ou fases da igreja, ou determinadas igrejas locais especificamente. Então, vai depender muito do estado da própria igreja. E aí, vamos lá, igreja de Éfeso. Igreja de Éfeso. Elogios, versículos 2, 3 e 6. Jesus diz assim, 2, 3 e 6. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor quanto a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova
os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Verso 6. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Então, vamos lá. Vamos pensar aqui um pouquinho, irmãos. Primeiro, Jesus elogia porque no meio da igreja apareceram pessoas que se autodeclararam apóstolos e não são, e a igreja de Éfeso os achou mentirosos. Epa! Quando a gente ouve falar que tem gente se declarando apóstolo hoje, a gente acha que isso é novidade, não. A gente acha que isso é novidade, apareceu agora. Isso é coisa do finalzinho do século XX para o início do século XXI, surgiram os apóstolos. Não, isso é antigo. Isso é desde lá, do início da igreja de Éfeso. E apóstolos que existiram verdadeiramente foram os 12 apóstolos, incluindo Judas, que traiu Jesus, e foi retirado, obviamente, não era um apóstolo verdadeiro, e aí foi substituído por Matias. Matias não foi muito bem conhecido, mas era o apóstolo legítimo. E o último apóstolo que houve na história da igreja foi o apóstolo Paulo. Então, legítimos, a igreja do Senhor Jesus teve apenas 13 apóstolos. No lugar de Judas veio Matias e o 13º apóstolo, o apóstolo Paulo. E para a pessoa ser considerada um apóstolo, o que tem que acontecer para a pessoa ser considerada um apóstolo? Primeiro, ele tem que ter andado com Jesus. Ele tem que ter sido chamado diretamente por Jesus. Então, todos os 12 apóstolos viram Jesus e o próprio apóstolo Paulo viu Jesus, que apareceu a ele na estrada de Damasco e falou com ele. Tem que ter visto Jesus antes da morte de Jesus, tem que ter visto Jesus depois da ressurreição. Então, se uma pessoa, para ser apóstolo, ele tem que ter essa característica. E eu lhe pergunto, das centenas de apóstolos que existem hoje, com esse título, qual deles viu Jesus? Qual deles que andou com Jesus no ministério terreno de Jesus aqui? Para terem andado, eles têm que estar hoje aí com uns 2020 anos. Pergunta a idade. Nenhum deles tem mais de 100. Aliás, nenhum deles nem chegou a 100 anos. Eles foram chamados diretamente por Jesus. Jesus falou, vem. Pessoalmente? Não. Então, hoje, não existem apóstolos. Não existem. São mentirosos. Estão mentindo. Mentindo para a igreja, mentindo para o povo. Não existe apóstolo hoje. Tem que ficar claro. Quando o apóstolo Paulo diz, uns são chamados apóstolos, então os que já foram chamados apóstolos foi naquele tempo. Então hoje não há apóstolos. Não adianta a pessoa se autodeclarar apóstolo se ele não é. E não é. Não é apóstolo. Então, ou seja, já aqui na igreja de Éfeso, tinha uns ali que se autodeclararam apóstolos e a igreja não aceitou, os chamou de mentirosos. Então, esse negócio de enganador aí, isso é antigo, gente. Isso é antigo, isso não é de hoje, não. Tá?
Então vem o elogio, a fidelidade da igreja de Éfeso na vida prática. Conheço as tuas obras, assim como o teu labor, a tua perseverança. A palavra obra se refere a bons serviços que a igreja estava prestando, e era de fato uma congregação ativa e dinâmica. Então, ou seja, era uma igreja trabalhadora, uma igreja ativa. Eles, os membros da igreja de Éfeso, estavam testemunhando sobre grandes dificuldades, ou seja, mesmo diante das dificuldades, eles testemunhavam do nome de Cristo, do Evangelho de Cristo. Então, as palavras lembram o eco do bater sobre o peito, com exclamações de angústia, quando se avança para a realização de um fim desejado. E o que é a palavra perseverança? A gente ouve muito essa expressão perseverança, mas o que significa? Perseverança quer dizer aguentar quando a carga é pesada, ou ser senhor de si diante de qualquer dificuldade. Então, as três palavras reunidas dão uma impressão muito forte de fidelidade na vida prática. Constitui fato profundamente significativo e partiu dos lábios de Jesus. Perseverante é não desistir, não parar no meio da caminhada. Aconteça o que acontecer, estamos juntos. Vamos que vamos. Então, é isso, a igreja de Éfeso recebe esse elogio. O outro elogio que Jesus faz à igreja de Éfeso era quanto à fidelidade na doutrina. A igreja era fiel, não pode suportar homens maus. Indica que os mestres gnósticos ou místicos daquela época, que pregavam um evangelho misturado, mesclado, com ideias e práticas do ocultismo. Na verdade, eles agiam desta forma e tinham conquistado algum terreno em Éfeso. Eles misturavam práticas genuinamente bíblicas com práticas do esoterismo, do ocultismo, até mesmo do satanismo. E, infelizmente, nós temos assistido isso acontecendo no nosso tempo, vamos ser mais precisos, de uns 30 anos para cá. É o que a gente chamaria um sincretismo religioso. E Jesus vendo tudo isso, em nome dele, em nome de Jesus, em nome da Bíblia, trazendo elementos estranhos, contrários ao Evangelho, à doutrina, à teologia bíblica. Por exemplo, adicionando aos cultos sal grosso. Me fala na Bíblia onde é que tem algum lugar que diz que é para trazer sal grosso para dentro da igreja. Me mostre um versículo. Aliás, até onde eu saiba, o uso de sal grosso é no ocultismo, é em práticas estranhas do esoterismo. Não tem nada a ver com o cristianismo. Uso de rosa ungida, banho de não sei o que lá, dar um passe não sei o que lá. O que é isso? Então, são práticas contrárias. Por exemplo, o uso de lenço ungido. Onde é que está isso na palavra de Deus? Que Jesus manda a gente usar lenço, que Jesus manda a gente usar a chave não sei o que lá, a água não sei o que lá, água fluidificada que eu sei é usada também no esoterismo. Então, não coincide, não bate com a palavra de Deus. E aí tem uma pergunta aqui, da Rosilene Almeida. Rosilene, sempre com a gente aí participando, Rosilene. Deus abençoe, e aos demais
que estão nos acompanhando no estudo bíblico aí. Pode fazer a sua pergunta pelos comentários aí. Aproveita o comentário do Facebook da igreja, faça a sua pergunta aí e a gente vai responder. Então, a pergunta da Rosilene é a seguinte: o que leva uma pessoa a se autodenominar apóstolo? Vamos lá. Por exemplo, os apóstolos, eles tinham que prestar contas a quem? A Jesus. Então, tudo que eles faziam, eles estavam ali comunicando a Jesus, prestando contas em todas as missões, os discípulos, os 70, enfim, todos eles estavam o tempo todo ali prestando contas das suas atitudes para Jesus, eram corrigidos por Jesus. Aí a minha pergunta é: os apóstolos de hoje prestam contas do que eles fazem a quem? A ninguém. Eles não têm a ninguém a quem prestar contas. Todos os pastores, preste atenção, todos os pastores de todas as denominações, igrejas sérias, igrejas reformadas, até mesmo igrejas pentecostais tradicionais, eles prestam contas às suas, os presbitérios, aos conselhos, prestam contas às suas associações, prestam contas. Todos têm uma organização, estão ligados a um ministério e prestam contas. Mas os apóstolos não precisam prestar conta para ninguém. Fazem o que querem, do jeito que querem, fazem e falam o que querem, não prestam contas do que pregam, pelo menos aqui na terra não prestam conta para ninguém. Então, ou seja, na verdade é uma tentativa de ser um dominador. Ou seja, ninguém manda em mim, eu é que faço o que eu quero. Onde já se viu isso? Nós somos humanos. Todos os pastores estão sujeitos a erros. Todos nós somos humanos, não somos deuses, não. Então nós temos que prestar contas a Deus, sim, mas também nós temos autoridades aqui na terra que a gente presta conta. Então, essa autodenominação de apóstolo é isso. É que eles estão recebendo revelação de Deus, segundo eles, para falar para o povo. Ora, os apóstolos receberam revelação de Jesus e o último apóstolo a receber a última revelação de Jesus foi o apóstolo João, que escreveu o Apocalipse que a gente está lendo. Então, o último apóstolo que recebeu a última revelação foi João Batista. Foi o apóstolo João. Então, ele foi o apóstolo que recebeu a última revelação de Jesus. De lá para cá, não tem mais apóstolo. Qualquer um que se levante e diz, eu sou apóstolo, está mentindo. Ou ele está mentindo ou está chamando Jesus de mentiroso. Porque aqui está dizendo, olha, final do versículo 2, se declaram é se autodenominam, é a mesma coisa. Se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Então é um bando de mentirosos. Um bando de mentirosos. Então não existe apóstolo hoje. Escreva aí. Esse título foi abolido, foi acabado, foi o último, encerrou lá atrás, lá há 2000 anos atrás. E pronto. Tá bom? Hoje existem pastores, missionários, evangelistas e ponto. Tem os oficiais das igrejas, são os presbíteros, são os diáconos, ponto. Acabou. Então não existe hoje nenhum líder da igreja que pode se autodenominar apóstolo. São mentirosos. Está na Bíblia, gente. Está na Bíblia.
ou vai chamar Jesus de mentiroso, porque foi Jesus quem escreveu. Jesus falou que eles são mentirosos. Aí você coloca a palavra de Jesus com a palavra dele. Você vai ficar com quem? Pensa direitinho. Então, não existem apóstolos hoje. Ponto. Então, essa é o elogio que Jesus faz da fidelidade deles. A doutrina, ele diz assim, não pode suportar homens maus. E também eles chegaram a se proclamar verdadeiros apóstolos e missionários, e não eram. Eles eram, na verdade, falsos mestres. Os efésios tinham resistido bastante à sua fidelidade para com o nome de Cristo. Não esmoreceram em meio às 1001 dificuldades criadas pela perseguição e pela invasão. Então, já os volúveis e inconstantes Gálatas, eles não agiram assim. Eles esmoreceram, se deixaram levar. E diz assim, não, Paulo diz a eles, não nos cansemos de fazer o bem, hajam sempre. E é aqui que o apóstolo Paulo, em Gálatas, no capítulo 1, versículo 8 e 9, Paulo diz assim, ainda que nós, ou um anjo do céu, venha e vos pregue outro evangelho que vá além daquele que vos temos ensinado, seja considerado maldito. Então, a pessoa falou alguma coisa, você diz, está na Bíblia, me mostre. Não está, é mentira. Tá? É mentira. Se não está na Bíblia, é mentira. Abençoar copo com água, beber copo com água, está na Bíblia? Não. Então, isso é mentira. É engodo. Lenço ungido, está na Bíblia? Não, é mentira. É mentira. Se o nome de Jesus não basta, por que Jesus veio fazer na terra? Né? Então é mentira. Então, por isso, fiquemos atentos. E há uma pergunta aqui, no mínimo também não menos polêmica, da irmã Ângela Bravin. Ei, irmã Ângela! A Ângela, fui pastor dela, Ângela Bravin da Rocha. Saudade aí, Ângela. Deus abençoe, minha irmã. Ela pergunta, aqui vai dar pano para manga, viu? Vai pegar fogo o negócio aqui. Meu Deus. Mas vamos lá. E a pastora, como é que fica? Ah, meu Deus. Só isso aí daria um estudo aqui, viu, Ângela? Mas vamos resolver isso aqui numa frase só. Se você pegar do Velho Testamento ao Novo Testamento, só existiu uma pastora, né? Uma pastora, que era a pastora Raquel, que foi pastora de ovelhinhas do pai dela, Labão. Só. Ela era pastor de animalzinho. Gente, não há, você pode procurar, aí sim, está na Bíblia, é bíblico. Não está, não dá. Não dá para seguir. Você pode procurar do Velho Testamento ao Novo Testamento. Me fale o nome de uma sacerdotisa no Velho Testamento. Não tinha. Eram sacerdotes, todos homens. Aí acabamos de falar de apóstolo. Vamos lá. Me fale o nome de uma apóstola no Novo Testamento. Não tem. Vamos seguir. Qual o nome de uma presbítera? Eu estou aqui rematando tudo já, viu, Ângela? Você falou de pastor aí. Vamos tudo aqui. Nome de uma presbítera? Não tem. Nome de uma diaconisa? Não tem. Aqui não, já que é para falar, vamos falar o trem tudo aqui. Não tem. Então, a liderança da igreja, a ordenação, não existe ordenação feminina. Não existe ordenação de diaconisa, não existe ordenação de presbítera e não existe ordenação de pastora. Uns são chamados para apóstolos, pastores. Se existissem pastoras, o apóstolo Paulo teria colocado, uns são chamados para pastores
e pastoras. Mas não, é no masculino ali, ó, pastores, artigo definido masculino, os pastores, né? E não existe pastora. Me desculpe se eu desapontei aí uma galera grande aí, mas não tem, viu? Não tem. Aí tem uma pergunta aqui da nossa irmã Ivani Maria Massucati Filisberto. Ei, irmã Ivani ligadinha ali. A pergunta é, uma afirmação, na verdade, é uma exclamação dela. A única regra de fé e prática é a palavra de Deus. Ela está afirmando, exclamando, com 3 pontinhos de exclamação. É isso aí mesmo, irmã Ivani? A única regra de fé e prática é a palavra de Deus. Aliás, essa foi a defesa, sola escritura, somente as escrituras, dos reformadores, que trouxeram de volta a fidelidade, a soberania de Deus e também a Bíblia como a palavra de Deus, é a palavra de Deus e única regra de fé e prática. Então, ou seja quem for, e aí Paulo, inclusive, faz um elogio aos bereanos, né, nesse sentido aqui, aos bereanos que eram mais nobres do que os de Tessalônica. Paulo diz assim, porque os de Tessalônica acreditavam em qualquer um que aparecesse lá falando o nome de Jesus. Jesus vai voltar. Os tessalônicos paravam de trabalhar, saía do trabalho, ficava esperando Jesus em cima dos telhados, enfim, acreditando que Jesus ia voltar naquela hora. Mas os irmãos bereanos, lá em Atos, não eram assim, não. Fosse quem fosse pregar, um dos apóstolos, o próprio apóstolo Paulo, se ele fosse pregar na igreja lá de Bereia, lá em Atos, os irmãos bereanos, consultavam na Bíblia se estava de acordo, porque eles não acreditavam em ninguém se estivesse falando fora da Bíblia. Tá? Então, não dá. A Bíblia é a única regra de fé e prática e da nossa fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Né? O que está na palavra de Deus, como diz Calvino, diz o seguinte, onde a Bíblia fala, eu falo, onde a Bíblia se cala, eu me calo. Tem muita gente aí falando o que Deus não falou, prometendo o que Deus não prometeu, profetizando o que Deus não profetizou. Não está na Bíblia, estou fora. E fique fora também. Sai desse negócio aí. Se não está pregando a Bíblia, meu filho, não dá não. É ruim. Não dá não. É ruim demais. Então, Paulo, o Senhor Jesus elogia a firmeza doutrinária e que não seguia de maneira nenhuma os nicolaítas. Os nicolaítas eram um pessoal que estava ensinando que o pecado moral já não era mais pecado. E a igreja de Éfeso diz, nós não acreditamos nisso não. E diz para eles assim, nós não queremos os ensinamentos de vocês. E o que a gente tem visto nos últimos tempos? Pensa direitinho. Que a igreja tem que mudar, o mundo mudou, a igreja tem que mudar também. A igreja tem que ser mais acessível. O que era pecado antigamente, hoje não é tão pecado assim não. Então, aí estão surgindo igrejas para todo gosto, para qualquer coisa. Igrejas que estão usando a Bíblia para apoiar os seus pecados. Então, existem igrejas as mais esquisitas aí. Né? Igreja que diz que homossexualidade não é pecado. Tem igrejas assim dizendo que não é pecado mais. Deus liberou em geral aí. Então, ou seja, espera lá. A palavra de Deus é palavra de Deus, o que é pecado e sempre será pecado. Não muda não. Né? Mas Jesus tinha uma queixa contra a igreja de Éfeso. E ele diz isso no versículo 4, diz assim,
Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Eles perderam o amor, o primeiro amor que eles tinham no momento em que a igreja começou, no momento da conversão, aquele primeiro amor da conversão, não tem? Que a gente tem vontade, assim, de converter todo mundo, de sair pregando a palavra de Deus para todo mundo. Eles perderam aquilo, embora trabalhassem muito, mas era um trabalho agora sem amor, dava-se a impressão de que eles estavam trabalhando por obrigação, não tem? E aí, Deus diz, olha, vocês fizeram isso, abandonaram o primeiro amor. E aí, então, Deus disse, olha, vocês não podem continuar agindo desta forma. Aí Jesus vem com um conselho. O conselho para a igreja era o seguinte, o conselho está aí logo no versículo 5, diz assim, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Olha só, o conselho é, lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta. Esse é o conselho de Jesus. Lembrar de quê? Lembra do entusiasmo que você tinha antes, quando você estava se reunindo? Lembra? Ficou aonde isso? O que fez você perder o primeiro amor? O que fez você desanimar? Lembra? Arrepende é volta atrás, volta aquele primeiro espírito de serviço, de alegria, servir ao Senhor com alegria. Então Cristo avisa que se eles não voltassem ao primeiro amor, não ia ficar por isso mesmo. Jesus diz assim, se não, venho a ti, ou seja, eu virei contra ti e moverei do teu lugar o seu candeeiro, caso não te arrependas. O que é isso? Vamos ver se Jesus cumpriu isso que ele falou ou não. Na igreja de Éfeso. Na igreja de Éfeso, se você olhar, digita aí no Google, igreja de Éfeso da Ásia Menor, ruínas da igreja de Éfeso. E você vai encontrar lá apenas algumas pouquíssimas colunas erguidas lá, como resquício daquilo que um dia foi uma igreja forte, uma igreja dinâmica, que é a igreja de Éfeso. Acabou. Moverei o teu candeeiro, ou seja, eu vou tirar vocês daí. E aí a gente começa a pensar com a gente aqui agora. Vamos trazer para o nosso tempo. A gente estava vivendo meio assim, a gente que eu falo, a maioria da igreja, do povo de Deus, estava vivendo meio aquele negócio, um cristianismo meia boca, não tem? Meio lá, meio cá. Até que eu vou na igreja, mas eu estou desanimado. Sei lá, estou com tanto desânimo de ir na igreja. Tá, tudo bem. Já que tem que ir, vou, bora. Escola dominical, 9 horas da manhã, nem pensar. Trabalho a semana inteira. É o único dia que eu tenho para descansar. Eu vou dormir. Dorme. Aí Paulo fala assim, levanta, ó tu que dormes. Levanta dentre os mortos, Cristo te iluminará. Você não quer ir para a escola dominical, não? Não. Cansativo demais. Eu vou só no culto à noite. Culto à noite é legal, é bom. Tem os meus amigos lá e tal. É muita gente, vou lá. Aí vem, tem que levantar, tem que cantar, abrir a Bíblia. Não mexer com isso não. Vou ouvir. Sem amor. Jesus diz, vocês pensam que vai continuar assim? Eu vou tirar todo mundo das igrejas. Eu vou tirar todo mundo no mundo inteiro, dos templos. Tirou ou não tirou? Fala para mim.
Cadê os templos lotados? Me fala um. Não precisa ser dois, não. Me fale uma igreja que está lotada hoje no mundo todo. Nenhuma. Você acha que isso é o quê? É o coronavírus que fez isso. Que nada. Que nada. Foi coronavírus coisa nenhuma, não. Quem permitiu isso foi Jesus. Para dar uma sacudida na igreja. E a igreja que eu estou falando aqui, não estou falando de denominação, de placa denominacional, evangélica, religiosa, não. Eu estou falando da igreja do Senhor Jesus no mundo. Tudo fechado. As empresas, mal comparando, me permita, as empresas têm um determinado período do ano assim que elas colocam lá fechada para balanço. Em toda a história da igreja, 2000 anos da história da igreja, a igreja nunca fechou para balanço. Para balanço é para fazer uma avaliação, analisar tudo, como a empresa está, como a empresa foi durante o ano. Tem 2000 anos que a igreja nunca fechou para balanço. Nunca fechou as portas. E Jesus vem e fecha. Fecha tudo. Agora vocês vão para suas casas, vão pensar lá que tipo de igreja vocês são. Pensem, avaliem. Então, na verdade, as igrejas estão fechadas, não é para balanço, não. Os templos estão fechados para autoavaliação. É aquele versículo de 1 Coríntios 11, 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Jesus não fica apenas no elogio, apenas na ameaça que ele cumpriu em Éfeso e cumpriu agora, com todo mundo. Mas ele tem uma promessa maravilhosa, verso 7, para encerrar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. No paraíso de Deus. Ao vencedor, a ideia da vitória aqui é uma das principais em todo o Apocalipse. Vencedor significa ser vitorioso das circunstâncias em que nós nos encontramos. No contexto aqui que tem no livro, parece significar viver uma vida de serviço para Deus, serviço este prestado com um coração cheio de amor. Vencedor é aquele que trabalha, que vence com amor. Deus nunca deixa de acudir o seu povo nos tempos da sua necessidade. Mesmo no deserto que a gente está vivendo, Deus está cuidando de nós. Ele pode atender a todas as suas necessidades, mas espera também da parte sua. Deus espera da nossa parte também a nossa fidelidade, a nossa firmeza. Eu gostaria de concluir dizendo que a queixa do Senhor Jesus contra a igreja em Éfeso é uma advertência muito séria para as igrejas hoje, do século 21. Aquela comunidade era laboriosa, trabalhadora, dinâmica, muito animada, zelosa pela sã doutrina, mas havia perdido o único referencial que poderia legitimar todo o seu trabalho. Elas haviam perdido o próprio Senhor Jesus. O primeiro amor é o próprio Senhor Jesus. Tudo o que ela fazia girava em torno dela mesma, de si mesma, de sua estrutura administrativa, dos seus postulados doutrinários, das suas doutrinas, fazia tudo por si, para si, porque abandonara o Senhor Jesus e o seu primeiro amor.
A mesma queixa que Jesus fez contra a igreja de Éfeso, certamente está fazendo contra nós hoje, contra muitas das nossas igrejas. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Volte ao primeiro amor. Que Deus, pois, nos abençoe. Amém. Vamos orar. Pai, diante da Tua palavra estamos, Senhor, e pedimos que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, aplique esta mensagem aos nossos corações. Que o Senhor abençoe a todos, ó Pai, que acompanharam, ó Deus, esta live, que acompanharam este estudo, ó Deus, e que o Senhor traga alento aos nossos corações, mas ao mesmo tempo despertamento também a cada um de nós. Que, ó Deus, de fato possamos voltar ao primeiro amor. Reacenda o Teu amor em nossos corações, ó Pai. Em nome de Jesus, aqueça o nosso coração. Queremos, ó Pai, viver a Tua palavra, mas viver, ó Deus, dentro da Tua vontade, com alegria, servindo ao Senhor com amor e com alegria no coração. Abençoa-nos, ó Pai. Pedimos também pelos enfermos, ó Deus, que o Senhor visite cada um neste momento, em nome de Jesus. As famílias enlutadas, a família da Tua filha, da Tua serva Cibele, em nome de Jesus. Conforte o coração dela que perdeu a sua mãe essa semana. Ó Deus, também pedimos por todas as demais famílias enlutadas. Ó Deus, que o Senhor console com o Teu Espírito Santo a cada um, ó Pai. Também Te louvamos, ó Deus, pela recuperação, pela cura, ó Deus, do Teu servo, pastor Ronaldo, a sua esposa, a sua família. Nós queremos Te agradecer pela mensagem, ó Deus, que recebemos dele hoje, o vídeo que recebemos dele, falando o quanto, ó Pai, ele está bem. E agradecendo as orações. Por isso, Pai, que o Senhor continue abençoando a vida do Teu servo. Pois Te oramos, ó Deus, agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Deixamos aqui o convite para a próxima sexta-feira, mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. E no domingo, 9h da manhã, Escola Bíblica Dominical. Temos aqui o estudo, né? O estudo bíblico, onde você pode fazer perguntas também. E às 10h, a escola infantil, a escola bíblica para as crianças, com a tia Fabrícia e o Nicolau, né? Isso às 10h da manhã. No domingo, às 18h, o culto infantil com a tia Valdirene e o Samuel. Tem sido uma bênção esses trabalhos com as crianças, muitas crianças participando, realizando as tarefas, enfim, está sendo uma bênção. E no domingo, 19h30, 7h30 da noite, culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Recebei a bênção, irmãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as eternas consolações e a comunhão do Santo Espírito repouse sobre todos vós, agora e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.
Música